Bom dia a todos os policiais militares, bombeiros militares e nossas queridas pensionistas do estado de Goiás, que pertencem a essas duas instituições que tanto amamos. Hoje eu tirei aqui um tema sobre a questão do SES 137 com a revisão do incidente de resolução de demandas repetitiva, o IRDR, que está lá no artigo 928, inciso 1º do Código de Processo Civil brasileiro. Bom, meus senhores, muitos têm me perguntado sobre como é que andam os processos administrativos e judiciais do SES 137. Os processos administrativos estão sendo feitos normalmente, desde que o militar tenha trabalhado na operação do SES 137, ou seja, do acidente do SES 137, a partir de setembro de 1987. Aí o outro diz, mas até quanto tempo? Desde que você tenha uma comprovação disso. Apesar de que o ônus da prova, por se tratar de uma responsabilidade objetiva, é do Estado. Agora, se você coloca nos autos algum documento, a sua ficha financeira, a sua ficha funcional, a sua identidade, o seu comprovante de endereço, neste caso, a sua declaração no requerimento, contando a sua história, nesse caso, você está falando, relatando sobre algo. E esse algo, você se relatar diferente da história do acidente do SES 137, você tem que provar. Agora, provar que você trabalhou no SES é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Porque trata-se de uma determinação que nós chamamos lá de voz de comando, determinação do comando. O comando foi que deu essa ordem para que empenhasse todas as unidades da capital e algumas do interior. Vocês sabem que o SES passou por Anápolis, alguma partícula dele, foi até Goiás Velho, todo mundo sabe. Existe um livro editado pelo governo do estado, 30 anos do SES 137. Ele conta toda a história do SES, desde o seu início, os órgãos federais e estaduais que foram empenhados, e aí está a Polícia Militar, o próprio físico, no dia 29 de setembro de 1987, o físico Walter Mendes, que tinha aí aqui diz que ele tem 29 anos, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é chamado para avaliar a substância desconhecida que Maria Gabriela deixara na vigilância sanitária. E aquele de mais ainda, que o produto foi embalado, apenas uma sacola de plástico, havia ficado por um dia sobre uma cadeira no pátio da vigilância, e ainda ele vai aqui, ó. O físico Walter Mendes pede apoio do Escritório Regional de Goiânia, da extinta empresa nuclear brasileira, S.A., Nuclebras, estatal extinta em outubro de 1989, 2 anos depois, para pegar um aparelho que mede radiações ionizantes. E esse físico, o Dr. Walter, após analisar o material, convence a todos os presentes a deixarem o local. Quer dizer, o acidente houve, a interferência do governo federal e do governo estadual em conjunto e de outras entidades internacionais estiveram presentes. E diz ainda aqui, ó, deixa bem claro, em seguida o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar isolaram o prédio da Vigilância Sanitária, impedindo o acesso de qualquer pessoa
as suas dependências. Então, como é que ele fala lá que nós não sofremos risco? E se essas pessoas que estiveram aí, até mesmo os responsáveis, os cientistas, tiveram sequelas, por que houver esse tanto de morte aqui, ó, do pessoal do Césio? Por que houve o empenho de médicos, de psicólogos? Por que houve medição no Estádio Olímpico aqui, na Avenida Paranaíba? Eu estou lembrando é do Rio, lá cheio de peixe. Você está vendo? E aqui está a descoberta. O próprio físico Walter Mendes diz tudo aqui, ó. Conta toda a sua história, as mudanças, o aprendizado, a experiência que ele teve. Secretário de Estado da Saúde, o Antônio Faleiros Filho. Aqui também o superintendente de ações básicas da saúde da Secretaria do Estado de Goiás, o doutor Aline Antônio Girardi, a Sueli de Moraes, que hoje é presidente da Associação das Vítimas do Césio, dos civis, o João de Barros também, que é presidente de outra entidade, está todo aqui documentado, o Odésio Alves Ferreira, vítima do Césio, o governador Henrique Santilo, todos estão aqui, ó, documentado e tudo. E agora vem a própria corporações, o bombeiro, a polícia militar, talvez por orientação de despachos da PGE, negar a instauração de sindicâncias, ou seja, do devido processo legal que está lá na Constituição brasileira em vigência, e com base na Lei 18.182. Então, não se tem que se negar. O que tem que se fazer, olha o tanto de vítima aqui, ó, Leite das Neves, Maria Gabriela Ferreira, Israel Batista dos Santos, Admilson Alves de Souza, isso as vítimas. Está aqui a foto, toda a polícia militar contendo aqui a população, carregando entulhos, colocando nos caminhões, enchendo contêineres que foram depositados lá no depósito provisório, depois definitivo da cidade de Abadia de Goiás, que houve uma revolução sobre isso. Lá no enterro da Lei da Neve houve um maior tumulto. E a PM junto lá, de cacetete na mão, coibindo as pessoas de fazer aquela movimentação terrível. Tem aquela caminhoneta que saiu aí com o caminhão, a caminhoneta com a substância radioativa que passou em Anápolis. Recentemente teve uma reportagem aí sobre isso. Em Goiás Velho também. Como é que eu vou negar isso? O que se deve ser feito é receber o pedido de apuração com base na Lei 18.182, que protege os militares da reserva, chamados hoje veteranos, né? Mas na verdade a linguagem jurídica correta é inativo, e que se encontram na reserva reformados, doentes, acamados, com câncer, com tuberculose, com tudo que doença terrível hoje a gente está encontrando. E que estão morrendo, de vez em quando morre um, de vez em quando morre um. Está acabando. Hoje nós temos na militares 283, foi o último levantamento que eu fiz. Mas somando com os civis e tudo, dá 1000 e pouquinho, se você somar todas as vítimas e possíveis vítimas. A PM empregou, e aí deve se comprovar, mas quem deve comprovar isso é o comando, não é nós, é o Estado. Mais de 1.250 militares foram empenhados nisso aí, entre PM e bombeiro. Então não há que se negar isso. Aí nós lutamos aí, através do Dr. Cerismar Fernandes e da causa piloto do Sargento Galo de Anápolis, foi fixada a tese do incidente de resolução de demandas repetitivas com base no Código de Processo Civil, especialmente do artigo 928, inciso 1º, que está a previsão do incidente de resolução de demandas repetitivas. A tese foi fixada e com isso harmonizou-se, uniformizou-se as decisões que estavam
desconectadas com a realidade do SESI 137. O próprio Vaticano reconheceu o acidente do SESI. O Ministério Público, através de uma ação civil pública, condenou os proprietários do hospital, da Santa Casa, da Vigilância Sanitária e muitos outros, e o próprio Estado de Goiás e a União. Daí, com a vinda do presidente da República, José Sarney, que é meu conterrâneo, amigo, do peito, posso falar com o peito aberto, né? Foi e editou a primeira lei reconhecendo, já tinha uma lei da radioatividade do sistema nuclear brasileiro, mas ele veio em razão do SESI, esteve aqui, e eu estive perto dele lá, junto com o Coronel Barbosa, com outros militares, e com o governador Santillo, conterrâneo, fui lá visitá-lo. Me recebeu com todo o carinho possível. E editou-se as leis. Depois vieram outras leis, né, normatizando a pensão federal e a pensão estadual. E nessas leis possibilitou a promoção, primeira promoção do SESI, com pensão em 2009, 2008, aliás, saiu em 2009 e 2013. E de lá para cá foi se promovendo de forma esparsa, ou na justiça ou administrativo, ou na justiça. Mas aí, quando a coisa está boa, alguém tem que arruinar ela, né? Tem que prejudicar alguém. O Estado vem através de ideias não sei de quem e pede a revisão no Tribunal de Justiça do IRDR, ou seja, daquela tese fixada que estava dando a nossa segurança jurídica, que é um dos princípios do IRDR, quando ele uniformiza as decisões vinculadas às jurisprudências e se torna uma só, uma súmula vinculante nesse caso aí. E está em andamento. Realmente eles têm um prazo, esse prazo pode ser prorrogado, está lá no Código de Processo Civil, não vamos aqui detalhar, porque o nosso tempo aqui é curto. E hoje, os advogados já fizeram a manifestação e estamos aguardando a manifestação do Ministério Público e, consequentemente, o relator dessa revisão da tese do IRDR vai marcar o julgamento. E nós estamos aqui nos rebolando, pedindo a Deus, em primeiro lugar, que conceda sabedoria para os nossos advogados, Coronel Borba, doutora Samira Carneiro e o doutor Major Cirismar Fernandes de Anápolis, para que a gente possa, ou mesmo que seja revisada a tese anterior, mas que não seja prejudicial para todos nós. E com isso, todos os processos administrativos, não sei por que, estão sendo indeferidos, e aqueles que entramos na justiça, seja para abertura de sindicância, que nós não perdemos nenhum. O comando nega a abertura de sindicância e nós ganhamos na justiça através de mandado de segurança. E lá o desembargador fala bem claro o desrespeito da autoridade coautora sobre o devido processo legal, o direito de defesa, o direito do contraditório, a segurança jurídica, né? O princípio da razoabilidade, da impessoalidade, da legalidade e tudo. Mas continuo negando. E feito esse julgamento, caso não venha ser de acordo com a tese fixada anteriormente, nós vamos recorrer através do recurso, né, especial ou extraordinário, um recurso competente, aí quem vai dizer o advogado, para o STJ. E de lá nós vamos até o Supremo, não tem problema não. Mas que o Estado tem o dever, né, de reparar o dano dessas vítimas, tem. Agora de forma legal, sem politicagem, sem fraude, sem nada, de forma legal. Agora o que nós estamos vendo aqui, e uma novidade que está chegando a todo dia, a CPO agora, em decisão colegiada, ela faz o quê? Ela indefere a instauração
do devido processo legal. Ora, lá na lei do Código de Ética, a lei que foi criada aí do Código de Ética da Polícia Militar, diz às autoridades, lá no artigo 12, diz às autoridades competentes para instaurar, para punir, dentro do âmbito das corporações, seja do Corpo de Bombeiro ou da Polícia Militar. Lá tem. Eu não vi escrito lá que a CPO pode determinar a instauração de sindicância, de devido processo legal, seja de qualquer outra espécie, e nem que não deva. Nem que deve, nem que não deva. Não é atribuição da Comissão de Promoção de Oficiais ou da CPP indeferir pedido, processo de abertura de sindicância para apurar o ato de bravura do 737. Esse procedimento está na Lei 18.182. Portanto, essa decisão é nula de pleno direito, porque fere a Constituição do Estado. Ou a Constituição Federal e a Constituição do Estado também, e as leis infraconstitucionais. Então, eu nunca vi decisão de um colegiado, de um órgão administrativo interno, sobrepor a Constituição Federal. Isso eu falo respeitando as decisões, mas como presidente de entidade eu tenho que agir. Eu não posso ficar calado, sem falar mal do comandante, sem falar mal do governador, sem falar mal de quem quer que seja. Mas eu, no meu entendimento, eu vasculhei o decreto 886, que regulamenta a lei 8.000, e eu não vi dispositivo legal que autorize isso aqui. Então, tem uma lei aí, 21.124, que está dando maior dor de cabeça. Foi feita para os oficiais da ativa e estão aplicando os oficiais da reserva. E nós temos uma situação aqui meio complicada, que nós temos oficiais que são convocados para a ativa, para os colégios militares e para outros fins aí. E às vezes, quando você pega a documentação deles, eles estão na reserva. Aí você entra com um processo, talvez por não ter como é que se diz, uma vigilância, um cuidado, um zelo de olhar a dificuldade que nós temos de buscar esses atos, e aí às vezes o interessado não traz esse pronto, você tem que buscar, e o oficial passou a ser ativo, a praça passou a ser ativa, está na atividade, então a regra é outra, não é da lei 18.182. Aí eu concordo com a CPO, ele está na ativa, então aplica-se. Agora, se ele está na inatividade, não se aplica. Tem que aplicar a lei 18.000. E outra, 18.182. E outra, nos pareceres da CPP, da CPO, muitos deles, com raras exceções, eles falam da lei 18.182. Baniram ela. Baniram. E nos mandados de segurança que a gente entra para abrir sindicância, a primeira lapada que o desembargador dá, o juiz, o magistrado lá, é com referência o artigo 5º, onde o inciso que fala sobre o devido processo legal, sobre a segurança jurídica, o direito da ampla defesa e do contraditório, e também da lei 18.182. Agora, instaurar um procedimento para apurar o ato de bravura do 737 é diferente do ato de bravura em atividade, como aconteceu com o nosso cabo aí, como aconteceu com o pessoal do COD. Eles têm direito à promoção pós-morte e têm direito também ao ato de bravura, na minha concepção, que a lei fala isso. Agora, se não faz, aí é o poder discricionário da autoridade. Aplicado, né? Não é aplicado, infelizmente. Sabe? Mas eu acho que tem direito, que já foi aplicado no passado. Então vai uma dica aí para quem quer que seja. Mas a minha preocupação é sobre isso. Aí tem que entrar com o MS. 120 dias, a partir do conhecimento da assinatura lá, da negativa. Ou com a ação declaratória de até 5 anos, né, que prescreve. Né?
Quer dizer, decai o direito de você, ou a decadência, cai o direito de você agir contra o Estado aí. Então, a gente está preocupado com isso e a gente tem que procurar uma forma, uma legislação federal que atinja o Estado com relação ao SESC, porque no polo de como autoridade ou como obrigado a reparar o dano, que está lá na responsabilidade civil objetiva, está a União e está o Estado. Um porque não fiscalizou, o outro também porque não fiscalizou, e o outro porque empregou a tropa sem dar conhecimento a ela dos riscos que iam causar a esses militares. Então os processos estão sobrestados, sobrestado significa paralisados, até o julgamento da revisão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, Coronel, e também o Estado é responsável na pessoa de quem está administrando atualmente. Não é quem passou é porque foi culpa do Íris, não. É quem está na atual administração. Também, porque o governador atual exerce a função de governador do Estado. Ele não é governador. Estado, ele é um administrador. Ele não é governador do Carneiro, do Gomes, do Fulano, do Beltrano. Ele é do Estado. Exatamente. E as autoridades, comandantes gerais da PM Bombeiro respondem juntamente com o governador. Eles têm a capacidade de dizer que não são culpados. Não tinha ninguém que joga culpa em ninguém. E aquele militar que ultrapassar os limites do seu direito e depois pegar ter o benefício, e na verdade esse benefício não era dele, o Estado tem a obrigação de entrar com ação regressiva contra ele. Ele devolveu o que ele recebeu de forma indevida. Isso é justo, não tem para onde a gente ir. Agora, o que nós estamos aqui alertando é que tem uma tese que fixava, que ajudava nós. Essa tese paralisou em razão da revisão dessa tese. E os processos que entrar judicialmente, como muitos aí têm, e nós temos muitos aqui, estão todos sobrestados, ou seja, paralisados até o julgamento. É isso que eu quero dizer para os companheiros que estão com o processo em andamento, tanto administrativo como judicial, e aqueles que chegou um aqui, trabalhou comigo, todo mundo sabe que ele trabalhou no SES, é do RPMON. Eu falei, tem que fazer, ela tem que instruir o seu processo e mandar para CPP, não para CPO, né? Que é para CPP. Deixa eles negar lá, depois nós vamos juntar tudo aí e entrar com as ações competentes. Então era isso que eu queria chamar a atenção, dizer que o Césio existiu, o dano existe, não foi ainda todo consolidado, porque nós estamos tratando de pessoas vitimadas. Nós estamos aí, a União pagando a pensão de um salário mínimo 1.518, que muita gente não entende. Lá é o UFI. A UFI não dá o salário mínimo, a União complementa. Aqui é 954, eram 5 tipos de pensões, valores. E em 2018, com a ajuda aí do Edson Lobão, do Maranhão, amigo do governador do estado de Goiás, José Wellington, nós fixamos em 2. Uma que é o pessoal mais gravoso lá, que é o grupo 1, ganha 1.908, né? E o grupo, o que nós chamamos de grupo 2, que tinha vários grupos, ganha 954. Então está ganhando menos do que o salário mínimo, e a Constituição proíbe. Ah, mas a revisão, o reajuste é de acordo com a Lei 14.226 de 2002. E pode ser feito por decreto. Só que o governador não fez. Já fizemos 6 pedidos. Entramos na justiça, estamos lutando. Agora descobrimos uma nova tese que encontramos numa decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos tentar aplicar aqui em Goiás, né? Igual é feito com a licença especial. Não tem lei, conseguimos um julgamento aí parecido que se aplica ao pagamento da licença especial, que é outro tema que a gente vai voltar a discutir, a relembrar os companheiros do direito deles, juntamente com o acerto financeiro.
Então, essas informações sobre o SESC. Não deixe, meus amigos, de entrar com processo administrativo, que negue, e vamos aguardar essa revisão da tese, que eu confio nos advogados, são os melhores advogados encontrados, não é porque minha filha está lá não, mas os outros militares, com a questão do SESC. Nós tivemos outros aí, civis. Agora, militares e que trabalhou em entidade de classe, eu tiro o chapéu para esses três aí. Ganharam individualmente, ganharam coletivamente e estão ganhando tudo. Tem muitos advogados bons por aí. Temos que ingressar na justiça. Já que o Estado não nos ouve, então vamos pedir à justiça que dê essa atenção como órgão julgador, né? E que pode interpretar a lei com maior clareza, juntamente com o douto Ministério Público. E outra coisa, a questão do SESC foi levantada numa ação civil pública, que foi condenado um bocado de gente. E o doutor Marco Antônio foi o que fez o termo de ajuste de conduta. Está lá. Será que todo mundo é mentiroso? Só é verdadeiro o povo que nega aqui? Então tem alguma coisa errada. E nós vamos insistir sem macular qualquer autoridade, tratando-as bem, respeitosamente, porque a gente é militar, se errar um, soma três. O militar tem essa característica, né, Gomes? Se errar uma vez, aí ele diz que errou 3 vezes. É complicado. Então não é como o civil. Ok? Meu muito obrigado e que tenha um bom dia hoje.